Fala galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês 5 inteligências artificiais para geração de imagem que são gratuitas e são muito boas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a primeira delas. A primeira é a Hive, não sei falar esse negócio aqui. Ela é ótima para imagens hiperrealistas, ficam muito boas mesmo. No entanto, ela tem uma ou outra imagem que eu gerei que tinha tema um pouco mais fantasioso, ela deixou um pouco a desejar. No entanto, no que tange as imagens hiperrealistas, como essa aqui, por exemplo, ficou muito bom o resultado. A configuração aqui, né, para gerar as imagens é completamente dependente do prompt, então você não tem outras opções para dar uma adubada, né, na sua imagem, para você conseguir ali, por exemplo, adicionar algum tipo de estilo que você quer, então, por exemplo, estilo de anime, estilo de cartoon, super realista, então não tem, é completamente dependente do prompt. Tem uma ótima velocidade aqui, o site gerando as imagens entre 5 e 10 segundos para entregar o resultado. Eu não notei nenhuma alucinação grave. Para quem não sabe, alucinação, quando a imagem se confunde ali e tal, né? Quando a inteligência artificial gera um resultado meio esquisito, por exemplo, um aqui que eu acabei de perceber. Então, se você der uma olhada nesse andinho aqui, ele tá bem esquisito, tá bem feinho. Isso é um ótimo exemplo de alucinação. Então, os que eu notei aqui eram coisas bem pequenas que quase não dava para perceber. Ela vem com 100 créditos, sendo que quando você estiver com menos de 20 créditos, o site vai repor quantidade de créditos de forma que você fique sempre com pelo menos 20 créditos. Ou seja, você consegue gerar pelo menos 20 imagens todos os dias, porque a criação de cada imagem consome um crédito, né? Então, se eu entrar aqui, por exemplo, na minha conta, eu tenho 92 créditos, ou seja, eu posso ainda criar 92 imagens. E se por algum acaso eu ficar com 18 créditos, no dia seguinte, o site vai me devolver 2 créditos e eu vou voltar a ter 20 créditos, ou seja, vou poder fazer as 20 imagens todos os dias. Resumindo tudo, dá para criar 20 imagens por dia nisso aqui, pode ficar gerando imagem e tal, até a Meg crescer, que vai estar tranquilo, beleza? Esse site aqui, ele apresenta ainda uma comunidade, então você tem aqui o Explore, que você pode dar uma olhada no que as outras pessoas fizeram por aqui, então você pode olhar aqui, pode ver o prompt que a pessoa utilizou, por exemplo, olha só. Aqui está o prompt que a pessoa utilizou para gerar essa foto aqui. E a mesma coisa para as outras. Então você pode encontrar uma foto, por exemplo, essa aqui. Achei bem realista, bem bacana. Ah lá. E aqui eu consigo, por exemplo, copiar o prompt, né? Fazer alguma modificação, coisa do tipo. Então essa foi a primeira. A segunda inteligência artificial é a GIS, né? Essa aqui, app.gis.ai. Ela entrega fotos boas, tanto realistas, né? Como de fantasia, anime, esse tipo de coisa. Ela tem uma alta possibilidade de customização, como eu já vou estar mostrando para vocês mais adiante. Tem uma velocidade bem baixa também, então para entregar o resultado ela demora entre 10 e 15 segundos também. A questão das alucinações, eu particularmente não percebi nada que tivesse me chamado muita atenção, talvez olhando com um pouco mais de afinco, com um olhar mais afiado, vocês acabem percebendo ali alguma coisa, né? Então, quando a gente vai fazer a nossa imagem, ela oferece aqui pra gente essa listinha, né? Pra gente estar podendo configurar a nossa imagem. Então, a gente pode escolher, por exemplo, qual modelo a gente vai querer utilizar. Existem vários aqui, desde o DALL-E 3 até o Flux Channel, né, que é o mais comum. Não tenho certeza se todos eles são gratuitos, tudo bem, não testei todos, mas pelo que eu reparei, esse primeiro aqui, ele é assim gratuito. E aqui você tem outras coisas, então você pode estar definindo, por exemplo, uma foto um pouco mais para o anime, né? Ou optimizada aqui para geração realista e assim por diante. Você tem várias opções aqui. Aqui você pode ainda ajustar a questão da resolução, quantos passos a imagem deve seguir até chegar no resultado final, né? Então, quanto mais passos você coloca, né? Quanto mais steps, mais trabalhada vai ficar aquela imagem. Aqui a gente ainda pode adicionar a imagem de um rosto para tentar seguir ali aquela aparência. Enfim, diversas opções aqui de customização, beleza? Eu realizei 2 testes nesse site aqui. No primeiro teste eu consegui produzir 15 imagens e elas foram ali foram de forma intervalada. Então eu vinha aqui cada 5, 10, 15 minutos variando ali, fazia uma imagem, voltava depois, fazia outra. E numa segunda bateria de testes que eu fiz, eu consegui gerar 7 fotos, que são essas daqui, né? Então a da moça, a do casal, a
da menininha, dessa menininha, outra menininha, dragão, castelo e outra menininha. Consegui gerar só essas 7 e em seguida o site me bloqueou e me disse que eu deveria esperar 2 horas para poder continuar gerando imagens. Acredito que isso tem a ver, né, essa diferença de quantidade de imagem tem a ver com o quanto eu solicitei do site num mesmo período de tempo. Mas se você tiver paciência aí, dá para usar tranquilamente esse site aqui, essa inteligência artificial que é muito interessante. De aspecto negativo, ela não tem aqui disponível no site, pelo menos eu não encontrei, possa ser que o problema seja eu, sou um tapado, mas eu não encontrei uma comunidade em que o pessoal divulgasse ali as suas imagens, né? Pelo menos não aqui nessa plataforma. Se você ir no Google naturalmente pesquisar GIS-AI Images, vai aparecer ali um ou outro fórum, talvez, ou uma comunidade, mas dentro do site aqui em si eu não encontrei nada, beleza? Então esse seria o único ponto negativo desse modelo aqui. Já a terceira inteligência artificial, que é essa aqui, é a ImageFX do Google. Então ela consegue gerar imagens tanto realistas como de fantasia com uma boa qualidade. Ela tem poucas opções de customização, o máximo que a gente tem aqui são algumas sugestões que você pode estar recarregando aqui para estar mudando e tentar chegar em algum outro tipo de resultado, mas é apenas isso. A velocidade dela também é muito boa, varia ali entre 10 e 15 segundos para entregar o nosso resultado. No que tange a alucinações, né, não percebi nada muito gritante e ela ainda tem uma particularidade interessante, que ela consegue entregar mais de uma foto, né? As outras, uma ou outra, também consegue fazer isso, de entregar mais de uma foto ao mesmo tempo, mas essa aqui por padrão já é definida para entregar 4 fotos. Então eu coloquei os prompts lá e ela já me gerou 4 fotos de cada assunto que eu pedi. Ela não tem nenhum tipo de limite de quantas imagens você pode criar, então dá para fazer imagem aí até o Yantia parar de apanhar de qualquer um. E eu também não encontrei nenhum tipo de comunidade aqui dentro do próprio site, então é completamente ali dependente da sua criatividade. Partindo agora para nossa quarta inteligência artificial, apresento para vocês aqui a Mage, né, a Mage.space. Então ela também consegue entregar uma qualidade interessante, no entanto ela é muito variável em relação aos modelos utilizados. Ora, como assim? Então aqui a gente pode escolher qual modelo a gente vai utilizar, sendo que alguns desses modelos você precisa fazer o upgrade, na verdade a maioria deles precisa desse upgrade, e aqui, Free on Mage, você tem a maioria desses daqui é completamente gratuito, então você pode estar utilizando aqui sem problema nenhum. Então o resultado que você vai obter é muito baseado em qual desses daqui, né, desses modelos você vai estar utilizando e em conjunto com o que você escreveu. No geral eu percebi que ela é boa tanto para foto de fantasia quanto fotos de realismo. Tá mostrando para vocês a biblioteca aqui, então a gente clica em Profile, vem em History e aqui a gente tem acesso às imagens criadas. Então como vocês podem ver, uma imagem realista aqui muito interessante, até mesmo a mão da guria aqui, né, que geralmente as IAs têm muito problema com mãos, e essa aqui gerou até de uma forma bem conveniente, não ficou ruim, não ficou esquisito, assim como imagens assim mais fantasiosas, né? Aqui no caso essa mão aqui, ó, a IA não deu conta de fazer direito não. Então, naturalmente, né, esse tipo de coisa aconteça, que é o que a gente chama de alucinação, como eu já tinha comentado. Então, dependendo do caso, se olhar com mais afinco, vocês provavelmente podem acabar encontrando alguns errinhos nessa daqui também. Ela tem uma alta opção de customização se a gente for considerar a questão do upgrade. Na versão gratuita eu não observei muita coisa, basicamente aqui essa questão de você poder mudar, né, entre esses vários modelos que tem aqui. O resto que a gente teria aqui nessa opção de customize, para você mudar parâmetros do modelo, decidir um LoRa, coisas do tipo, você precisa fazer o upgrade. É uma inteligência artificial relativamente rápida, porém ela já fica um pouco atrás em relação às que eu apresentei anteriormente, tendo aí em média de 15 a 25 segundos para entregar o resultado. Ela não tem limite também de criação, então você pode estar gerando aqui imagens até o pessoal começar a ler os termos de uso, né? E ela também tem uma comunidade, então tem aqui, né, o social, não seria a comunidade a palavra correta, mas a gente pode ter acesso aqui ao que o pessoal cria e tá vendo aí qual foi o prompt utilizado, qual foi o modelo que eles utilizaram para se inspirar, diria eu, né? Por último e não menos importante, temos a última inteligência artificial para gerar as nossas imagens aqui que eu vou apresentar hoje, que é a Proxima.art. A qualidade das imagens dela vai variar bastante em relação ao modelo
modelo de linguagem que você está utilizando e aos LoRa's que você vai utilizar, como eu já vou mostrar. Então aqui em Generate, o que acontece? Você consegue escolher diversos modelos, então praticamente aí, sei lá, 2, quase 3 dezenas talvez, e você ainda tem a possibilidade de aplicar os LoRa's, né, que basicamente vão tentar trazer a sua imagem para algum estilo específico, então por exemplo fantasia, anime, dragões, efeitos, etc. Outros tipos de conteúdo, né? E cada um desses modelos vai ter os seus próprios LoRa's. Então, por exemplo, aqui eles estão bem parecidos, mas por exemplo, se eu escolher aqui esse Flux Schnell aqui, parece até um nome alemão, os LoRa's são completamente diferentes, tá vendo? Ali a lista é muito mais reduzida, né? Aqui a gente só tem 6 opções, enquanto, por exemplo, nesse Próxima Veritas aqui, a lista também beira aí algumas, né? Quase 2 dezenas, talvez. Enfim, então a qualidade da imagem vai variar muito em relação ao que você está utilizando de modelo e aos LoRa's, né? Se você aplicou um LoRa ou não. Em comparação com as outras inteligências artificiais que já foram apresentadas, essa aqui é a que tem a velocidade mais baixa, ou seja, ela demora mais para gerar as imagens, né? Então eu tive casos aqui da imagem demorar cerca de quase 2 minutos para ser gerada. Foi algo pontual assim, não é algo que me incomode tanto, mas talvez para alguém que está com pressa ou que precisa fazer diversas imagens em um curto período de tempo, isso pode acabar atrapalhando. Assim como a questão da qualidade da imagem, questão de alucinação de mão faltando dedo a mais, coisas que não deveriam voar, voando, que são as famosas alucinações, vai depender naturalmente da combinação dos LoRa's e do modelo que você está utilizando. Lembrando ainda que no caso específico desse site, existe um guia aqui no site para você estar utilizando os LoRa's. Então existem algumas recomendações, por exemplo, pode acontecer de um LoRa cancelar o efeito de outro, às vezes não é interessante você colocar um LoRa que cancele o outro e também adicionar vários LoRa's ao mesmo tempo. Então você vai lá e coloca 8, 9 LoRa's juntos, pode ser que a sua imagem fique uma porcaria. Então existe esse cuidado nesse site. Agora em relação às imagens, né? Então a gente tem aqui as mesmas imagens, né? Utilizando os prompts que eu já tinha utilizado nas outras. E aqui vocês notam que eu fiz a imagem da noiva, né? Diversas vezes. Eu estava tentando aplicar um LoRa aqui e deu errado todas as vezes. Então que já sirva de aviso. Eu tentei aqui colocar para deixar a imagem parecida com a da Disney, para deixar gótica e nada funcionou. Então o que eu percebi disso é que quando você for utilizar um LoRa, é interessante também que na descrição da imagem esteja explícito que você quer a imagem daquela forma. Então ao invés de eu colocar no meu prompt apenas noiva, colocar uma noiva vestida com trajes góticos, por exemplo, ou uma noiva desenhada no estilo da Disney, no estilo da Pixar, por exemplo, justamente para não ter esse problema. E aqui foram várias tentativas frustradas, não é tudo que dá certo nessa vida, né? Em relação se ela é de graça ou não, ela funciona basicamente assim: você ganha 100 créditos logo que você entra. Aqui no caso eu já gastei todos os meus hoje, e todos os dias à 1 da tarde, pelo menos no horário de Brasília, o pessoal volta 100 créditos para você. Então você sempre vai ter direito, né, a 100 créditos diários. No entanto, eles não são acumulativos. Então se você ganhar 100 créditos num dia e entrar no outro dia esperando ganhar mais 100, isso não vai acontecer. O limite é 100, a não ser que naturalmente você compre mais créditos, né, ou faça o upgrade. Então esse site aqui também tem uma espécie de comunidade, né, onde você pode estar olhando o trabalho de outras pessoas. Então foi ali onde eu cliquei em galeria, né, gallery, e aí aqui você tem acesso a trabalhos de outras pessoas para estar se inspirando e coisa do tipo, né? E aí quando você clica em uma imagem, por exemplo, você pode ter acesso aqui aos LoRa's que a pessoa utilizou e ao prompt. Alguns aparecem o prompt, outros não aparecem. Aí vai depender muito de qual a imagem que você está olhando, né? Esse aqui do ratinho já não apareceu aqui. Apareceu apenas, né, algumas opções para eu mexer nessa imagem, para eu fazer um remix, animar, fazer um upscale, enfim. E também o autor e o modelo que foi utilizado. Sobre esse site aqui, ele ainda tem mais algumas ferramentas aqui de upscaling para utilizar o rosto de alguém como referência e muito mais outras coisas. Se você ficou mais interessado nesse site, quer descobrir mais sobre o que ele é capaz de fazer, que não é pouca
pouca coisa não. Inclusive ele é capaz, por exemplo, até de gerar vídeos bem interessantes, se é que vocês me entendem. Dá uma visitada aí, o editor vai deixar pra gente aí o cardzinho do vídeo do canal explicando mais sobre o Próxima Art, que é essa inteligência artificial aqui fascinante, que consegue fazer várias coisas que as outras não conseguem, beleza? Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, principalmente se você quiser que eu traga mais vídeos como esse. Valeu, rapaziada, tamo junto, valeu!